Eu saúdo os irmãos e os ouvintes com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos nós na nossa caminhada, vivendo e desfrutando de uma vida diária com o nosso Deus. Irmãos, porque é a coisa mais maravilhosa do mundo, poder desfrutar de uma vida diária com o nosso Salvador. E hoje eu quero trazer aqui para a nossa meditação alguns versículos que se encontram lá no livro de Jeremias, no capítulo 17, o verso 4, o 5 e o 6 para a nossa meditação, que está escrito assim: Assim por ti mesmo te privarás da tua herança, que te dei, e far-te-ei servo dos teus inimigos, na terra que não conheceste. Porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e que faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Irmãos, uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, né? Sobre o perigo de distanciar do Senhor, né? O perigo de desagradar o Senhor, né? Quantas pessoas têm desagradado o Senhor, têm se afastado dos caminhos do Senhor, não acreditam no Senhor, né? Acham que o nosso Deus é um Deus morto, é um Deus que não faz milagres, é um Deus que nos deixa sozinho, um Deus que não responde. Muitos acreditam que Deus também ele aceita coisas de qualquer jeito. Muitos por aí acham que no fim das contas tudo vai dar certo, que Deus ele é tão maravilhoso, e ele é maravilhoso, que ele é tão bondoso, e ele é tão bondoso, que no fim tudo vai dar certo. Aqueles que servem ao Senhor de todo o coração vão morar com ele, mas aqueles que também não servem ao Senhor também vão morar com ele. Vão herdar o céu, vão herdar, né, as coisas maravilhosas que o Senhor disse que foi preparar para nós. Mas nós sabemos que não é bem assim. A palavra do Senhor, ela é justa. O Senhor, ele é justo. E ele diz, né, assim por ti mesmo te privarás da herança que te dei. Aqui conta a história de um povo rebelde, né, que era o povo ali de Israel, que virava e mexia, se rebeliava contra Deus. E o Senhor então vem falar nesse versículo que por ti mesmo te privarás da herança que o Senhor deu. E quantas pessoas têm privado a si mesmo das heranças, das coisas maravilhosas que o Senhor tem preparado para nós, tem nos dado, tem nos abençoado. Quantas pessoas têm afastado, não querem, né, essa herança. E qual herança que eu estou falando? Estou falando da herança da vida eterna. Quantas pessoas não acreditam que existe uma vida eterna? Quantas pessoas acham que morreu, acabou? E nós sabemos que não é assim. A palavra do Senhor diz que, né, quando a pessoa morre, segue seu juízo, né? Nós vamos nos encontrar com o nosso Deus, encontrar com o Senhor, seja para a vida eterna, louvando ao Senhor, ou seja para a condenação eterna. Mas muitas pessoas não querem, irmãos, saber desse Deus. Muitas pessoas não querem conhecer esse Deus e se privam da herança que Deus nos tem preparado, que a herança que Deus tem para cada um de nós, não é só para mim, não é para todos aqueles que crêem, para todos aqueles que entregam a sua vida a Jesus, né? Muitas pessoas acham, né, afastam dos caminhos do Senhor, não querem saber do Senhor. Às vezes, quando as coisas estão apertadas, quando as coisas estão difíceis na sua vida, eles procuram a Deus, clamam a Deus, como esse povo clamava a Deus, e Deus vinha ali e socorria. E quando a vida estava tudo bem, tudo em paz, eles se desviavam novamente. E assim acontece nos dias de hoje. Quantas pessoas, né, enquanto estão sufocadas, estão passando por dificuldade, por sufoco na vida, elas correm atrás de Deus. Aí Deus se levanta,
ajuda, dá vitória, e a pessoa se esquece de Deus novamente, se afasta. Então essas pessoas, elas não querem Deus, elas não querem o Senhor, elas não querem a salvação, elas querem os benefícios do Senhor, as bênçãos do Senhor. E quando o Senhor os abençoa, eles viram as costas e vão embora. Diz mais assim, ó: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Irmãos, quantas pessoas a gente vê, né? Confiando em si mesmo, achando que podem alguma coisa, que conseguem alguma coisa pelas suas próprias forças, pelo seu próprio entendimento. E não entendem que se o Senhor hoje tirar o seu fôlego de vida, o que você tem, o que nós temos, nada, nós não temos nada. Nós somos eternos dependentes do Senhor, total dependentes do Senhor. Se o Senhor tirar o nosso fôlego de vida, nós não temos nada, nós vamos sucumbir. Então não devemos confiar em nós mesmos, nós não somos nada, não podemos nada. A nossa inteligência vem do Senhor, é o Senhor que nos dá. A nossa força vem do Senhor, é o Senhor que nos dá. A nossa saúde vem do Senhor, é o Senhor que nos dá. Se o Senhor colocar uma doença em nós hoje, o que nós vamos fazer? Em quem nós vamos confiar? Em nós mesmos que vamos nos autocurar? É claro que o Senhor tem cura divina para aqueles que temem ao Senhor, que tem o Senhor como Salvador. Mas isso é só para demonstrar como nós somos limitados. Se acontecer algo em nossa vida, nós não devemos confiar em nós mesmos, na nossa força, na nossa sabedoria, na nossa inteligência, mas nós temos que procurar o Senhor. Não devemos também confiar em outras pessoas. É lógico que nós temos, né, nossos amigos, aquelas pessoas que nos aconselham, que nos ajudam em oração, mas isso é só para demonstrar como nós somos limitados. Se acontecer algo em nossa vida, nós não devemos confiar em nós mesmos, na nossa força, na nossa sabedoria, na nossa inteligência, mas nós temos que procurar o Senhor. Não devemos também confiar em outras pessoas. É lógico que nós temos, né, nossos amigos, aquelas pessoas que nos aconselham, que nos ajudam em oração, em conselhos da parte do Senhor. Mas confiança nós devemos ter no Senhor. Procurar confiar cada dia mais no Senhor, nos apegar mais ao Senhor. Aqui diz, ó, e aparta o seu coração do Senhor. Irmãos, é como eu já falei, né? Quantas pessoas nós temos visto, eu tenho visto, pessoas que às vezes entristece a gente, porque a pessoa está passando por dificuldade, por luta, corre atrás do Senhor. O Senhor abençoa, o Senhor da vitória, não quer mais saber do Senhor. Isso é uma coisa que entristece o coração daqueles que servem ao Senhor. Imagina do próprio Senhor, como não deve ficar triste, sabendo que essas pessoas não querem saber da salvação, não querem saber da sua herança maravilhosa no céu, mas querem saber somente do seu benefício, e apartam o seu coração do Senhor, se afastam do Senhor, procuram, né, a bênção e logo não dá glória ao Senhor, não diz, né, não conta as maravilhas que o Senhor tem feito, mas acha que aquilo foi o seu próprio braço, a sua própria força, seu próprio esforço e inteligência que ajudou a sair daquela dificuldade, e logo se aparta do caminho do Senhor. Tira o Senhor do seu caminho, do seu coração, se afasta do Senhor. O versículo diz assim, ó, o versículo 6 diz assim: porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem, antes morará no lugares secos e desertos, na terra salgada e inabitável. Essas pessoas estão como essa tamargueira, elas estão vivendo no deserto, no lugar seco, salgado, inabitável, e que não vê quando vem o bem. E quando vem o bem, quando essas pessoas, muitas dessas pessoas procuram o Senhor porque estão em dificuldade, o Senhor abençoa. E logo se afasta, não viu o bem que o Senhor fez. Está lá no deserto, volta para o deserto, volta para o lugar seco, para o lugar sem água, para o lugar inabitável, para um lugar terrível, e não conseguem enxergar o bem do Senhor, não conseguem enxergar o amor do Senhor, os benefícios do Senhor,
a herança que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E confiam em si mesmo, confiam em outras pessoas, mas apartam o Senhor do seu coração. Essas pessoas não conseguem enxergar o bem, não conseguem enxergar, mesmo que não queiram, mesmo que as pessoas deste mundo não acreditem, existe um Deus que é acima de tudo. É um Deus acima de todos os problemas, de todas as dificuldades, de todos os seres humanos, de tudo aquilo que existe. É esse Deus poderoso. Mas eles custam acreditar, não querem aceitar que existe um Deus no céu que pode todas as coisas. E se afastam dos caminhos do Senhor, confiam em si mesmo e preferem morar no lugar deserto, preferem afastar do bem, afastar das heranças do Senhor, preferem se privar da herança do Senhor. Essa é uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, porque eu tenho visto tantas pessoas que não querem o dono da bênção, só querem a bênção e deixam o dono da bênção de lado. E é uma coisa que nós temos visto neste mundo, procurando só facilidades, procurando só, se aproveitarem da bondade do Senhor, mas não querem o Senhor, não querem o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, não querem a salvação. Essas pessoas é como essa tamargueira, só estão no deserto sem ver o bem passar. E o bem é o nosso Senhor. Que essa palavra venha falar cada vez mais forte nos nossos corações e que nós possamos enxergar a nossa vida somente o Senhor e não deixar a amargura dessa vida nos afastar do Senhor, porque nós temos o Senhor como nosso Salvador e nós não devemos nos afastar de maneira nenhuma dos caminhos do Senhor e sempre confiar no Senhor, deixar o Senhor reinar no nosso coração, não fazer como essas pessoas que só querem a bênção, mas o dono da bênção deixam de lado. E se você que nos ouve é uma pessoa que ainda não tem o Senhor Jesus, corra porque ainda dá tempo. A palavra do Senhor diz que a porta da graça ainda não se fechou. Mas uma coisa eu te digo nesse dia, essa porta está prestes a se fechar. E quando ela se fechar, não haverá mais solução. Aí é você e o Senhor. O que você fez de bem e o que você deixou de fazer. Então, não seja uma pessoa que só quer a bênção do Senhor, mas uma pessoa que quer o Senhor como Salvador na sua vida, para que você possa desfrutar da herança do Senhor na eternidade, porque aqui tudo vai passar, mas a eternidade é eternidade. Que a palavra do Senhor fale cada vez mais forte nos nossos corações e nos ajude a servir ao Senhor em espírito e em verdade. Amém.